Boa noite, igreja. Graça e paz a todos em nome de Jesus. Amém? Estamos aqui novamente, reunidos para transmitir a palavra de Deus. E eu creio em nome de Jesus que nós seremos tremendamente abençoados nessa noite. Estamos reiniciando, né? Voltando aos cultos de sexta-feira. A pastora Emília ligou pedindo para que eu transmitisse uma palavra que vem dos céus. E eu creio em nome de Jesus que nós seremos abençoados nessa noite. E que você possa estar com a tua família, assentado na sala, na cozinha, no seu quarto, ouvindo a palavra de Deus, né? E que você colha o melhor dessa noite em cima dessa palavra. Que a semente que vai ser lançada seja para te abençoar a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos por tudo, Pai, pelo que o Senhor tem feito, e cremos, Pai, que o Senhor tem uma resposta, que tem um milagre para nós todos os dias. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos essa palavra diante de Ti, Pai, que nada de homem prevaleça sobre essa palavra, Pai, mas somente aquilo que vem do Teu reino e do Senhor. Obrigado, meu Deus. Abençoa as pessoas necessitadas. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão precisando de uma cura nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu vou falar sobre um texto na palavra muito usado, inclusive, também. Muitos pregadores eu mesmo já preguei isso inúmeras vezes, você já deve ter ouvido da pastora Emília, de outros pregadores. A história está lá em Atos, Atos 3, né? Atos 3, do versículo 1 até o versículo 8. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, que seria em torno que é às 15 horas, 3 horas da tarde. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Queridos, esse texto mostra dois discípulos após Jesus já ter sido ressuscitado. E ali Pedro e João estavam caminhando pela cidade de Jerusalém, e eles estavam indo até o templo, aonde eles iam ouvir uma palavra. E subindo a escadaria, eles encontraram um coxo. E é interessante que esse coxo, ele só tinha uma expectativa de vida. Esse coxo, o aleijado, me lembra muito Bartimeu, a mesma situação. Eles levavam o coxo até a entrada desse templo. Ele não podia entrar nesse templo. Não era permitido ele entrar no templo, porque ele era defeituoso. No templo, a lei judaica não permitia isso. Quer dizer, você, por uma deficiência física, você não podia ouvir a palavra. Você não podia escutar a mensagem. Ele tinha que ficar do lado de fora, ouvindo do lado de fora as pregações que eles faziam. É interessante, nós percebemos que esse é um defeito que ele tinha. A palavra diz que ele já veio de nascença. Ele já nasceu assim. Olha que tristeza, né? Você concebeu um filho naquela época e já sabendo que esse filho ia ter problemas futuros. Ele não seria aceito pela sociedade. Na verdade, muitas vezes não é aceito nem na própria família. E trazendo para os dias de hoje, não tem muita diferença desse coxo para as nossas vidas. Porque nós somos parecidos. Nós somos cheios de defeitos. Muitas vezes não é defeito de nascença. Não é um defeito físico.
Mas nós estamos carregados de vários defeitos. Eu poderia aqui citar um monte, inúmeros defeitos. A mentira, o engano, a falsidade, a hipocrisia, a corrupção, um monte de coisa, roubo, enfim, inúmeras coisas. Naquela época era um defeito físico que não podia entrar na igreja. Hoje o defeito físico você entra em uma igreja, mas muitas vezes esse defeito que eu acabei de citar te impede de conhecer a Jesus. Às vezes muitos erros que estão dentro da sua vida, dentro do seu ser, que você não quer se libertar, você não quer entregar esses pecados, esses erros ali no altar do Senhor, te impedem de ouvir a mensagem, aquilo que o Senhor Jesus quer te abençoar. Porque você sempre vai se sentir culpado. Esses dias, passou um rapaz aqui, que, olha que interessante, ele era da Mãe da Vida e era uma época que eu ia lá passar a palavra, juntamente com o pastor Ricardo Felipe. Nós íamos juntos algumas vezes. E esse rapaz passou aqui na frente e falou assim, estava de máscara, eu não reconheci. Ele falou assim, você é o pastor Ramon, não é? Eu falei, sou. Você não lembra de mim, né? Eu falei, não. Pois é, eu estava na Mãe da Vida. Você foi lá várias vezes pregar. E em uma das pregações, eu fui tocado por Deus. E assim, eu fui tocado por Deus e Deus falou para mim que eu tenho um ministério. E que esse ministério era ser pastor. Foi que bênção, querido. Glória a Deus. E aí, você está indo à luta? Você foi ungido pastor por qual igreja? Onde que você está? Congrega com quem? Qual é a obra que você está fazendo? Ele falou, não estou fazendo obra nenhuma ainda. Foi como assim? Não, porque eu quero ser ungido. Eu preciso ser ungido. Eu falei, tá, então você não é... Não, mas eu tenho chamado, mas você não é pastor ainda. Não, mas você acha que para fazer a obra do Senhor tem que ser pastor? Você tem que ter esse título? Existe essa necessidade de você receber um título de pastor, porque em cima desse título, dessa unção, se é de Deus e for de Deus realmente, o peso sobre a sua vida, a cobrança sobre a sua vida, o julgamento diante do Senhor será maior, querido. Então, se você não foi ungido pastor, você faça a obra. Não, mas eu preciso ser pastor para mim fazer a obra. Eu falei, não. E você está limpo? A tua vida está limpa? Não, eu bebo. Eu fui internado na Mãe da Vida por causa de bebida. Eu saí de lá e voltei a beber, mas eu quero ser pastor. Eu falei, sei. Vamos fazer o seguinte, querido. Em primeiro lugar, você tem que parar de beber. Depois, você se entrega para Jesus, recebe o batismo e segue adiante. Amém? Eu te ajudo nisso se você precisar. Mas primeiro você tem que parar de beber. Porque beber e fazer a obra e querer ser pastor não dá muito certo. Eu acho. Não dá muito certo. Ele não gostou muito, não. Ficou um pouquinho mais e foi embora. Queridos, então o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes nós estamos deixando de fazer a obra. Porque existe um impedimento. Porque quando muitas vezes nós vamos fazer a obra do Senhor, a gente lembra dos nossos erros, que a gente não quer abandonar. E aí complica. E aí você deixa de fazer a obra. Mas nessa noite eu quero falar para você que é uma noite de você entregar tudo isso diante de Deus. Você está na sua casa, você está no seu lar. Conversa com o Senhor. Conversa com Ele. Entrega tudo para o Senhor. Não fique com isso não mais, querido. Não vale a pena. Amém? A palavra de Deus diz que João e Pedro estavam indo ao templo para orar. E no caminho encontraram com esse coxo. E o que aconteceu? O coxo, o aleijado, vendo a Pedro e João,
achou que aquele dia seria um dia bom para ele, que a esmola seria boa. E quando o coxo viu a Pedro e João, automaticamente, como ele sempre fez, ele pediu esmola. Ele pediu esmola. Olha que interessante. A mesma história de Bartimeu. Vivia mendigando. Mas a palavra de Deus veio para curar a vida desse coxo. João e Pedro, olhando aquele aleijado, assentado na escadaria, na entrada da porta do templo, ele olhou, agachou e disse para aquele mendigo, para aquele aleijado. Ele esperava uns trocados. Mas Pedro disse assim: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E Pedro, ele usou da sua autoridade, da sua fé. Porque Pedro tinha fé de sobra. Mas mesmo tendo a fé de sobra, a fé dele somente não faria o milagre. Por isso que Pedro falou assim: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, eu te ordeno, levanta-te e anda. E o que diz a palavra? E tomando-o pela mão direita. É interessante quando a Bíblia cita, a Bíblia não, a palavra de Deus não havia necessidade de citar pela mão direita. Bastava dizer a mão. Estendeu a mão e o levantou. Não, frisou pela mão direita. Porque o lado direito nosso é a parte racional. É a parte objetiva, é a parte que determina, é a parte que vai atrás, que busca. É a parte que faz acontecer. O lado direito. E o lado esquerdo é o lado emocional. Então a palavra cita, e ele estendeu a mão direita. Olha que interessante. Pegou na mão do coxo e disse: levanta-te e anda, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Que bênção, né, gente? E a palavra de Deus diz que esse homem, ele nunca tinha andado como uma pessoa normal, porque ele era coxo de nascença. Ele não sabia o que era isso. E a palavra de Deus diz que, e saltando ele no versículo 8, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Foi a primeira vez que esse homem entrou no templo. Queridos, quando vem um milagre do Senhor, quando Deus realiza um milagre sobre as nossas vidas, nós nos alegramos. Esse homem tirou a visão da circunstância, daquela situação. Aquela situação o impedia de viver. Ele não conseguia nada. Ele não conseguia trabalhar, não conseguia ter um emprego, ele não conseguia levantar fundos para sustentar a casa dele. E hoje, qual é a situação, a circunstância que você e eu estamos vivendo que nos impede de entrarmos na porta do Senhor Jesus Cristo? O que impede a gente de caminhar com Jesus? O que impede de nós nos levantarmos, pularmos, saltarmos como esse homem? Muitas vezes a gente vê dentro de uma igreja um irmão, uma irmã cantando, glorificando a Deus em voz mais alta. E muitos às vezes se incomodam com a altura dessa voz. Mas muitas vezes que essa pessoa, ela está simplesmente agradecendo.
a bênção recebida. É tanta alegria no coração, é tanta alegria no coração, que ela explode de prazer de louvar ao Senhor. Que nessa noite, aquilo que impede de você, aquilo que está te impedindo de entrar nessa porta, porque a palavra de Deus diz que o Senhor está à porta, Ele está batendo na porta, mas se nós não abrirmos, Ele não vai entrar. E essa porta precisa estar totalmente limpa, totalmente perfeita. Que você possa, nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu profetizo, em nome do Senhor Jesus, que esta noite, aquilo que tem te impedido de caminhar, de receber, de conseguir ter mais coisas, mesmo diante dessa situação toda louca que nós estamos vivendo, é algo diferente. Nós nunca presenciamos isso. 60 anos eu tenho de vida, fiz agora dia 19, e eu estava conversando com algumas pessoas dizendo, eu nunca vivi uma situação dessa. É a primeira vez. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem algo nessa situação para nos mostrar. Creia nisso. Nada acontece por acaso. Você pode estar nervoso, você pode estar tenso, você pode estar sofrendo, mas eu quero dizer uma coisa para você. O tempo pertence a Deus. O tempo é do Senhor. Ele vai te dar a resposta. Ele vai te glorificar. Ele vai te abençoar. Ele vai te ensinar a caminhar no meio dessa tempestade. Mas primeiramente nós precisamos nos entregar verdadeiramente ao Senhor. Não estou dizendo que o cristão não sofre. Ele sofre sim. Mas o sofrimento de um cristão é diferente. É muito diferente do sofrimento de uma pessoa que está no mundo. É diferente, querido. A pessoa que está no mundo, ela caminha sozinha. Ou às vezes está caminhando com algumas coisas que não são agradáveis. Mas o cristão, você caminha ao lado do Senhor Jesus. Ele está do teu lado. Ele sempre esteve do teu lado. Ele só está guardando o teu sinal, o teu aval, a tua permissão. Entregue ao Senhor Jesus, amém? E o mais lindo de tudo é o que diz a palavra, que depois que ele foi curado, depois que Pedro falou assim para ele, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu lhe dou. O que Pedro tinha? A autoridade que vinha do Senhor Jesus. E ele deixou muito claro, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Eu declaro isso para as nossas vidas nesse momento difícil. Em nome do Senhor Jesus, o Nazareno. Descansa. Vai dar tudo certo. Não vai faltar nada para você. Deus vai entregar para você. Deus vai te abençoar. 2, 3, 7 vezes mais aquilo que você tem perdido nesses dias. Porque o Senhor Jesus conhece você. Conhece a tua vida, conhece o seu caminhar. Entrega para o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, eu agradeço por essa palavra. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por esses acontecimentos. Sabemos que não é fácil, mas nós sabemos e cremos, Pai, pela fé, que existe algo melhor quando essa tempestade passar. O mundo não será o mesmo. Nunca mais. E nossas vidas também não. Obrigado, Jesus. Obrigado, amado Espírito Santo. Obrigado, meu Deus.
em nome de Jesus. Amém. Só para encerrar, queridos, lembrando que amanhã a pastora Emília pediu para que a igreja esteja jejuando em prol de famílias, dessa situação toda. Então, a partir da meia-noite de sábado até meio-dia de domingo, que você esteja jejuando em nome de Jesus. Desculpa, eu falei de sábado para domingo, não. De hoje para sábado, de sexta, meia-noite, até amanhã, meio-dia, que você se coloque em jejum, em oração, em prol dos necessitados, inclusive de você mesmo. Deus abençoe a todos.